A Estratégia Nacional contra a Corrupção alterou os artigos 30 e 264 do Código de Processo Penal, prevendo-se a possibilidade de cessar a conexão de processos, quando esta puder levar ou tenha levado ao não cumprimento dos prazos de duração máxima do inquérito e da instrução. O objetivo é combater os megaprocessos, esse é o objetivo político desta alteração. Esta é a melhor forma de o fazer? Bom dia a todos, é uma grande honra estar aqui, também uma grande aventura, com grande emoção, porque é matar saudades no Ministério Público, que é uma coisa que eu tenho tido desde que me jubilei. Sobre a pergunta que foi feita, é evidentemente que o Ministério Público na investigação criminal, e o tema deste debate é importante por causa disso, tem que dar uma resposta à adequação da investigação à realidade e aos objetivos que visa alcançar, objetivos de descoberta da verdade material e de exercício da ação penal, se for o caso, no caso concreto. Eu queria debruçar-me, com base na minha experiência no DIAP de Lisboa, que foi a minha maior aventura no Ministério Público. Devo dizer que, quando uma pessoa entra num departamento, na altura, agora não sei, mas na altura tinha uma distribuição mensal na ordem dos 60.000 a 70.000 inquéritos, tem que se ponderar com muita criatividade, digamos assim, a gestão, os métodos de gestão e de organização. E isso também tem a ver com a questão das conexões e da organização do inquérito. Porque não podemos tratar portanto, eu vou enunciar aqui regras que me parecem fundamentais. Uma delas é o tratamento diferenciado da criminalidade. Portanto, não podemos tratar da mesma forma a criminalidade altamente organizada ou violenta, ou especialmente violenta, de forma igual à pequena criminalidade, a chamada criminalidade bagatelar. Temos que ter um processo penal a duas velocidades, tanto no âmbito da titularidade do inquérito por cada um dos responsáveis da ação penal, como no âmbito daqueles que têm funções de dirigentes nos diversos DIAPs, nomeadamente nos DIAPs. Esse tratamento diferenciado envolve, por um lado, a utilização de formas simplificadas do inquérito, o processo sumário, sumaríssimo, abreviado, a suspensão provisória do processo, e digamos que a meta deve ser pelo menos 50% a 60% de criminalidade resolvida de forma simplificada, para deixar para a forma comum a criminalidade altamente organizada e a criminalidade especial, na criminalidade altamente organizada, incluindo o crime económico ou financeiro, a corrupção, o branqueamento de capitais, etc. Porque é o único método que permite fluidez, digamos assim, de tráfego de processos para julgamento e permite fluidez aos tribunais de julgamento, no caso do processo comum, julgamento em tempo útil, em tempo razoável e com especialização, digamos assim, em relação às formas mais graves de criminalidade e com especialização em relação também às formas menos graves de criminalidade. Portanto, uma das matérias que me parece das mais importantes é a formação dos magistrados do Ministério Público nesta distinção entre os diversos níveis de gravidade dos crimes, saber dirigir o inquérito em moldes de organização para fórmulas simplificadas ou até mesmo de negociação, ou até mesmo apontando para uma futura dispensa de pena, cujos requisitos terão que ser formulados em princípio na acusação, se for o caso disso, e a forma comum. Nesse tratamento diferenciado, o Ministério Público, de facto, define o objeto do processo. Isso é muito importante, o Ministério Público definir o objeto do processo. Isso envolve metodologias de articulação entre os diversos sujeitos processuais, nomeadamente entre o Ministério Público e os órgãos de polícia criminal. O Ministério Público não deve ter
uma atitude sedentária na investigação criminal, deve ter uma atividade proativa, mas a grande questão que eu percebi durante os 9 anos em que estive no DIAP de Lisboa, a grande questão é que o Ministério Público não pode nem ter uma atitude sedentária e apática em relação à atividade dos órgãos de polícia criminal, ou seja, delegar a investigação dos órgãos de polícia criminal com indiferença em relação à sua tramitação, mas também não pode ter uma direção autoritária, digamos assim, que sufoque a autonomia técnica e tática que tem razão de ser em relação aos órgãos de polícia criminal. Deve ser um trabalho de equipa. Deve ser um trabalho de equipa. Deve ser um trabalho de equipa, exatamente. O Luís Rosa sabe isso muito bem. Ele também parece que já foi do Ministério Público ou que ainda é do Ministério Público, também faz parte. É uma questão de organização. Pronto, mas é um trabalho, tem que ser um trabalho de equipa e só assim é que funciona. Uma outra coisa que tem a ver, e isso ontem impressionou-me a intervenção do António Lobo Xavier, do Dr. António Lobo Xavier, que é a estafada questão dos meios, mas que nós, de facto, não devemos envergonhar-nos de falar da penúria de recursos tecnológicos do Ministério Público. No DIAP de Lisboa tivemos uma experiência muito interessante e muito inovadora, que foi de proximidade entre o Ministério Público e um perito informático, que acompanhava, como sabem, nós, para além da cibercriminalidade e dos crimes informáticos, temos também uma tendência de migração da criminalidade para a internet, o que envolve um alargamento, muitas vezes incomportável, da produção de prova em ambiente digital, em ambiente eletrónico. E isso, para mim, uma das maiores lições no DIAP de Lisboa é a necessidade do Ministério Público ter um perito de proximidade, independentemente dos gabinetes, do apoio pericial da Polícia Judiciária ou até mesmo de certos setores da GNR e da PSP, que também têm gabinetes periciais, mas da Polícia Judiciária, que tem uma direção de combate à cibercriminalidade, mas o Ministério Público precisa de ter consigo um perito que o acompanhe, por exemplo, nas buscas, que acompanhe na recolha da prova digital, na delimitação do objeto do processo, em função das questões que se colocam relativamente à autoria e à prova da autoria e à prova do modus operandi dos criminosos. Tudo isto tem que ser feito com uma finalidade que é a finalidade do julgamento. O Ministério Público nunca deve esquecer-se, durante a investigação criminal, que está a trabalhar para apresentar ou não apresentar um caso em julgamento, e aí entra a questão das conexões. A questão das conexões é uma questão que diz respeito à autonomia da direção do inquérito. O Ministério Público é que deve saber decidir quando uma conexão é relevante ou não, em função da tipologia da criminalidade que está a investigar. É muito diferente, por exemplo, estar a investigar um crime de corrupção nas messes, por exemplo, que envolve concurso de infrações, pluralidade de autores e um modus operandi sofisticado, repetitivo, muitas vezes, e baseado em determinados pactos estabelecidos tanto do lado ativo como do lado passivo da corrupção. É impossível investigar ou dirigir uma investigação desta natureza sem conexões factuais, técnico-jurídicas, processuais, ou, por exemplo, um caso de difamação, não é? Pronto. Ou um caso aparentemente mais simples, corrupção na obtenção de cartas de condução. Por exemplo, através das práticas ilícitas ocorridas em 4, 5 escolas de condução. Evidentemente que seria um erro em relação à qualidade da investigação criminal criar um processo para cada um
desses inquéritos, não é? Faz sentido juntar todos os factos num só processo. Juntar porque há um padrão de comportamento que facilita a descoberta da verdade material, facilita o apuramento dos factos e vai facilitar em julgamento também o apuramento da culpabilidade, que é matéria nobre de julgamento. A nova redação do artigo 30 estabelece um limite, no meu entender, muito grande à autonomia funcional do Ministério Público, enquanto responsável pela direção do inquérito e pelo exercício da ação penal orientada pelo princípio da legalidade, da isenção e da objetividade, na medida em que estabelece que a cada crime corresponde uma competência territorial, um tribunal, o que é uma coisa que me parece quase infantil, para não dizer coisas piores, em relação à previsão, e depois estabelece limites de conexão associados a uma espécie de alteração dos prazos processuais, como se os prazos processuais se tornassem perentórios. Quer dizer, a partir do momento que se ultrapasse o prazo da investigação criminal, o artigo 30 quase que impõe, ou pelo menos facilita, ou indica o fim, indica como adequado em relação à pretensão punitiva do Estado, o fim da conexão processual. E isso pode ser uma fórmula, se os magistrados não defenderem corretamente a sua autonomia funcional e técnico-jurídica, pode ser uma limitação muito grande à descoberta da verdade material e à própria autonomia funcional, porque pode colocar barreiras ao desenvolvimento da atividade do Ministério Público. E é essa a principal crítica que eu faço a esta reforma, enquanto que a reforma de 2007 criou a tendência foi diminuir, ou seja, criar dificuldades à estrutura acusatória do processo penal com a introdução de novas funções ao nível do juiz de instrução criminal, nomeadamente com a imposição ou não de segredo de justiça e a associação a determinados prazos, a introdução na reforma de 2007 de uma espécie de um contraditório antecipado em relação à fase de julgamento, o contraditório ainda antes de se ter feito a delimitação do objeto do processo que acontece com o exercício da ação penal, com a acusação, mas penso que esta reforma vai ainda mais longe, atrevo-me a dizer, na limitação da autonomia. O prazo passa a ser absoluto na sua interpretação da lei? O prazo para a duração do inquérito, por exemplo, passa a ser absoluto? Se o Ministério Público não ultrapassar as questões, as limitações impostas pelo artigo 30 do Código de Processo Penal, há esse perigo. Absoluto no sentido de fatalidade de separação de processos com prejuízo para a descoberta da verdade material e para o exercício da ação penal. Sim. E acha que vai haver uma maior, se calhar, fricção entre a hierarquia e os titulares dos inquéritos, por exemplo? A minha interpretação da hierarquia, a hierarquia na investigação criminal, deve ser uma hierarquia combativa, no sentido de, em relação aos erros, responde a hierarquia, em relação aos resultados bons, respondem os titulares dos inquéritos. Foi sempre, posso dizer isso com a vontade, foi sempre esse meu espírito, enquanto estive à frente do DIAP de Lisboa, que foi onde me senti mais responsabilizada nestas matérias, e enquanto fui coordenadora, por exemplo, das varas criminais, representei o Ministério Público em julgamento durante 12 anos também, e acumulando com as funções de coordenadora nos últimos 9 anos. A hierarquia tem limites de intervenção que não podem ultrapassar os limites que existem no Código de Processo Penal. Portanto, a hierarquia está limitada também pelo princípio da legalidade, pelo princípio da livre motivação e livre apreciação das provas, e não pode substituir-se à consciência jurídica, à livre convicção do titular do inquérito. E o Código de Processo Penal estabelece, os colegas conhecem, não vale a pena estarmos a perder tempo com isso, estabelece quais são as regras, o tempo, o modo, o quando e o como da intervenção dos hierárquicos, do hierarca, digamos assim. Não entendo que não deve ultrapassar esse quadro. A hierarquia deve ter funções de apoio na gestão e organização,
na conquista de melhores recursos, nos incentivos também aos colegas. Aliás, eu fui muito criticada no DIAP a princípio e depois as pessoas acabaram por apreciar. Fazíamos uma notícia mensal sobre os resultados, era o DIAP News, em que dávamos os resultados todos os resultados do departamento durante o mês em curso, em termos de processos entrados, processos findos, acusações, fórmulas simplificadas, acusações em processo comum, presos, interseções telefónicas, e inclusivamente até punhamos colegas com mais acusações, colegas com mais acusações em processos simplificados. A princípio isto criou uma certa turbulência, mas depois as pessoas apreciaram porque se identificavam com os resultados. É uma forma de empenho, uma forma de superação também, e é uma forma de compreender que, por muito adversas que sejam as circunstâncias, também foi uma lição que eu tive no DIAP de Lisboa, por muito adversas que sejam as circunstâncias, os magistrados conseguem, se tiverem bons métodos de gestão e de organização e não funcionarem como burocratas, e não encararem o Ministério Público como um emprego, mas como uma missão, uma vocação, conseguem ultrapassar as dificuldades. Ultrapassamos todas as dificuldades de forma inimaginável, mas isso é possível, acreditem. Muito bem. Não sei se a doutora quer dizer mais alguma coisa. Não, eu penso que já estou... Estamos nos 15 minutos. Nos 15 minutos, pronto. Muito bem. Então, E, aliás, está combinado eu deixar a intervenção de fundo aqui para o colega Vítor Pinto. O doutor Vítor Pinto vai fazer uma